Galera, questão de número 136. O ideal é consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. E você sabe que o casal realizará diariamente 30 minutos de caminhada. E você tem um pacote aí de pão que nós precisamos analisar. Então é muita informação. Vamos organizar em partes. Então aqui, ó. A gente sabe que dentro do pacote nós temos 18 fatias. E cada fatia tem a massa de 15 gramas. Então a massa do pacote vai ser de quanto? 270. Fechou? Então agora eu preciso saber a massa necessária para o casal. Então preste atenção. Primeira coisa, você sabe que por dia são 30 gramas. Beleza. Só que você vai fazer essa análise durante 30 dias. Só que são 2 pessoas. Então a massa total vai ser de 1.800 gramas. Ótimo. Aí pensa comigo, turma, qual que vai ser a quantidade mínima de pacotes? Vou pegar 1.800 e dividir por quanto? 270. Só que esse resultado vai dar 6 e uns quebrados. Se for 6, não tem como atingir essa meta. Se for 7, vai ter como. Então, a quantidade mínima de pacotes é igual a 7, o que corresponde à nossa letra D. Valeu, turma! Então, era uma questão de trigonometria em triângulos retângulos. Então, para ficar mais simples, o que eu preciso descobrir é a medida do cabo que vai ser instalado, que corresponde à hipotenusa de cada uma dessas situações. Então, para ficar mais didático, desenhei os triângulos separados para você encontrar o valor de cada hipotenusa. No primeiro caso, eu tenho um triângulo 30, 60 e 90, e eu tenho o cateto que é oposto a um ângulo de 30 graus, e você sabe que ele vai ser a metade da hipotenusa. Portanto, a hipotenusa no nosso primeiro caso vale 22 metros. Passando para o nosso segundo caso, eu tenho o cateto que se opõe a um ângulo de 45 graus. E você sabe que é um triângulo 45, 45 e 90. Nesse tipo de triângulo, os catetos são congruentes e a hipotenusa vale a medida de um cateto vezes raiz de 2. Portanto, a hipotenusa vai ser 12 raiz de 2. Aproximando a raiz de 2 por 1,4, você vai encontrar 16,8 metros aproximadamente. Fechou? Agora o último caso, que é o que deixa o pessoal mais desconfortável. Você tem um triângulo retângulo, onde o cateto que se opõe ao ângulo de 60 graus vale 18 metros. E você sabe que é um triângulo 30, 60 e 90. Basta completar o ângulo bonitinho. E qual que é a relação? O cateto que se opõe ao ângulo de 60 graus é a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Chamando a hipotenusa de x, eu posso montar essa equação aqui, ó. X sobre 2 vezes raiz de 3, igual a 18. Então, passando 2 multiplicando, eu vou encontrar 36 é igual a x vezes raiz de 3, passando raiz de 3 dividindo. Eu vou encontrar 36 dividido por raiz de 3, racionalizando e simplificando, eu encontro 12 raiz de 3. Você sabe que a raiz de 3 é aproximadamente igual a 1,7. Então, 12 vezes 1,7 dá aproximadamente aí 20,4 metros. E eu te pergunto o seguinte, qual que vai ser a medida menor possível? Vai ser 12 vezes raiz de 2, que dá a nossa letra C de casa. Fique com Deus e até o futuro. Fala, turma, uma questão que envolve escala, que estava bonitinha lá no seu conjunto de habilidades e competências na matriz de referência. Então, vamos com tudo. Escala é o quê? Comprimento no desenho sobre o comprimento real, correto? Então, para fazer um link, foi dito que essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km. Então, você pode afirmar que esse carinha aqui, ó, vale 5 km. Então, o lado do quadradinho, de maneira real, vai valer o quê? 5 km. Mas você sabe que no desenho vale 1 centímetro. Como que eu vou montar a escala? A escala vai ser o comprimento no desenho dividido pelo comprimento real. Só que lembre sempre o seguinte, de colocar na mesma unidade de comprimento. Então, em cima vai ficar 1 centímetro e embaixo vai ficar 500 mil centímetros, porque 5 quilômetros corresponde a 500 mil centímetros. Simplificando, vai ficar 1 sobre 500 mil. Então, nós vamos marcar a nossa letra E. Fique com Deus e até o futuro. Valeu, turma! Para resolver a questão 139, nós temos que ter muita paciência, porque é uma questão que você tinha que resolver para cada dia da semana, achar o gasto calórico para você comparar qual foi o maior. Então,
a ideia é bem simples. Eu pego essas quantidades aqui de horas e multiplico pelas suas respectivas partes aqui embaixo. Cada um com seu gasto calórico, caloria por hora. Fechou? Então, vou te dar um exemplo da segunda-feira. Qual que é a logística da questão? Vai ficar 1 vezes 248 mais 0,5 vezes 764, 0 vezes 356, 2 que multiplica 492. Eu vou somar esses produtos. E fazendo isso para cada dia da semana, nós vamos encontrar para segunda-feira 1.614, para terça 1.558, para quarta 1.748, para quinta 1.528 e para sexta 1.612. Então, qual foi o maior valor? O maior valor encontrado foi na quarta-feira. Você vai marcar a letra C de casa. Fique com Deus e até o futuro. Galera, é um enunciado onde nós devemos organizar os dados, que seja por esquema, que seja por tópico, para ficar mais didático. Então, vamos lá. Ó. O que a gente sabe? Que a quantidade de folhas de ofício é proporcional ao número de alunos matriculados. Portanto, o que a gente pode deduzir? Que eu vou ter 5 folhas por aluno. Eu pego 6.000 e divido por 1.200. Só que eu tive uma redução de 50 alunos aqui, o que acarretou uma nova quantidade de 1.150 alunos. Então, quantas folhas serão necessárias? 5 vezes 1.150 vai dar 5.750 folhas. Beleza. Se você observar aqui a questão do pacote, cada pacote tem 100 unidades. Para cumprir a quantidade de folhas que eu preciso de 58 pacotes. Beleza. Só que o gasto por pacote é de R$4. Então, qual vai ser o gasto? R$232. Mas espera aí, qual que é o nosso grande problema na questão? Que, no caso, a diretora só tem o quê? 220. Então, eu preciso conceder um desconto de R$12. Então, através de uma regra de 3, 232 corresponde a 100%, 12 corresponde a X, eu vou encontrar a porcentagem de desconto, que é de aproximadamente 5,17%, o que corresponde ao intervalo da letra A. Fechou? Fique com Deus e até o futuro, turma. Valeu! Turma, para simplificar a linguagem, vamos chamar de ano T e NH, fechou? Então, ó, eu preciso descobrir qual que vai ser a equivalência para anos T daquela comunidade maia que foi governada por essa tal família do enunciado. Então, vou fazer o seguinte, ó. O que eu sei? Que essa família governou durante 20 ciclos e cada ciclo é formado por 52 anos H. Então, quantos anos H eu tenho aí? Eu vou pegar 20 vezes 52, 1.040 anos H. Quantos dias eu vou ter? Eu sei que um ano H corresponde a 365 dias, ótimo. Então, eu vou pegar 1.040 vezes 365. Como cada ano T tem 260 dias, temos que eu pego essa quantidade dividido por esse valor aqui, eu vou encontrar 1.460, nossa letra C de casa. Fechou? Fique com Deus e até o futuro. Valeu, turma! A questão 142, ela fala, sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo A como medida da hipotenusa. Esses valores A, B e C são, respectivamente, os diâmetros dos círculos C1, C2 e C3, como mostrado. Então, vocês podem ver que o círculo C, o B e o A. Observe que essa construção assegura, pelo Teorema de Pitágoras, que a área de C1 é igual à área de C2 mais a área de C3. Então, o que a questão propõe? O professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com os 2 amigos em uma pizzaria, onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio. Mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar, com certeza, se a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas de 2 amigos. Assim, foram pedidos 3 pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com o diâmetro das pizzas conforme indicado na figura. Está aqui, ó, o triângulo formado, pizza do amigo 1, do amigo 2 e do professor. A partir da medida do ângulo alfa, o professor afirmou que a área da sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras 2 pizzas. A área da pizza, professor de matemática, é maior do que a soma das áreas das outras 2. Por quê? Gente, se o ângulo for de 90 graus, ele satisfaz a condição pitagórica. Mas agora, gente, se o ângulo, pela definição de triângulo obtusângulo, então nós temos que o ângulo tem que ser
menor que 180, maior do que 90, garantindo então a letra C por determinado. Ó, gente, questão 143 então. Entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia da corrida, que é o EC. O valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio em mililitro, ml, por minuto, que ele chamou de min aqui, e a massa em quilograma do atleta correndo a uma velocidade constante. Um maratonista, visando melhorar a sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto a velocidade constante. Com base nesse consumo e na massa do atleta, o médico calcula o EC do atleta. A unidade de medida da grandeza descrita pelo parâmetro EC é... Gente, uma questão super tranquila de fazer, por quê? Ele disse como que o cálculo do EC é feito. O EC, gente, ele é feito pela razão entre a quantidade do consumo de oxigênio em ml por minuto e a massa em quilograma. Então, nós vamos pensar assim, ó. O EC, ml por minuto, dividido por quilograma, divisão de fração, você mantém a primeira, ml por minuto, vezes o inverso da segunda, 1 sobre o quilograma. Isso vai ser igual, multiplica e multiplica, ml dividido por minuto vezes quilograma, que dá exatamente a nossa letra B. Vamos lá, gente, vamos fazer a questão 144. O gerente de uma fábrica pretende comparar a evolução das vendas de dois produtos similares, 1 e 2. Para isso, passou a verificar o número de unidades vendidas de cada um desses produtos em cada mês. Os resultados dessa verificação para os meses de abril a junho são apresentados na tabela. Então vamos lá. Produto 1, produto 2 e aqui o mês, abril, maio e junho e as suas quantidades. O gerente estava decidido a cessar a produção do produto 2 no mês seguinte àquele em que as vendas do produto 1 superassem as do produto 2. Suponha que a variação na quantidade de unidades vendidas produtos 1 e 2 se manteve mês a mês, como no período representado na tabela. Em qual mês o produto 2 parou de ser produzido? Gente, perceba que aqui eu tenho um padrão. O produto 1 ele vai caindo de mês a mês em 10. Ó. Repare, 80, ele vai aumentando agora para 90, aumentando para 100 e depois aumentando de 10 em 10. O de baixo, gente, ao contrário, é uma queda, porém é de 20 em 20. Menos 20, menos 20 e aí vai. Isso é uma questão de progressão aritmética. Porém, gente, não há necessidade de fazer a PA porque ela é bem pequena. Então, reparem. Continuando o nosso aumento, eu tenho 80, mais 10 deu 90, mais 10 deu 100. E se nós fizermos até agosto, 110, 120. E o segundo produto, 190, 170, 150, 130, 110. Repare, gente, que em agosto o produto 1 superou o produto 2. Só que a questão pediu para nós marcarmos exatamente o mês seguinte àquela em que as vendas do produto 1 superassem as vendas do produto 2. Então, se o mês que as vendas do produto 1 superou o 2 foi em agosto, o mês seguinte é o mês de setembro. Então, nós temos a letra D, setembro. Vamos lá, gente, questão 145 agora. Ele fala de uma empresa fazendo pelo seu aplicativo, ele tem 160 motoristas cadastrados e está fazendo uma relação com a quantidade de viagens realizadas. Ele pediu para nós calcularmos a média, a mediana e a moda da nossa distribuição. Então, pensando na situação, já que eu tenho aqui no meu gráfico os valores da quantidade de viagens e da quantidade de motoristas, vamos fazer a média da distribuição. Vamos fazendo por média ponderada. Então, se nós pegarmos todas as quantidades de motoristas e a quantidade de viagens e multiplicar todas elas, somando cada parcela, dividido pelo total, nós calcularemos a média da nossa distribuição. 665 por 160 deu aproximadamente 4,156, podemos colocar aqui 4,16 mais ou menos. Bom, então a média nós já fizemos. A mediana, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, eu coloco todas as quantidades de viagens em ordem crescente, que vai ser a que eu usei. Já que eu tenho 160 motoristas, nós vamos ter que avaliar, gente, que, já que o número é par, a mediana fica na posição 80 e 81. Então, ao colocar em ordem, de acordo com os valores indicados pelo gráfico,
Repare que ficou assim. Eu tenho 10 posições com o número 1, mais 10 posições com o número 2, mais 55 posições com o número 3, e aí só essas 3 quantidades já me deu 75 números. Como eu preciso pegar a posição 80 e 81, então eu já sei que o número 4, que tem 25 repetições, essas duas posições estão dentro desse conjunto. Logo, então, quem está na posição 4 e na posição 80 e 81 é o número 4. Fazendo a média dos dois, a nossa mediana é 4. Agora, a moda é aquele que sofreu maior repetição. A viagem que teve maior quantidade de vezes repetidas é a viagem que 3 viagens realizadas. Ela teve 55 repetições. Então, a nossa moda vai ser exatamente o 3. Isso mostra que a moda é menor do que a mediana, que é menor do que a média, letra E. Vamos lá, gente, questão 146 agora. A foto mostra a construção de uma cisterna destinada a armazenamento de água. A questão fala, gente, que essa cisterna ela tem 3 metros quadrados de área da base e que a vazão será feita através de a condição constante. Tá? Ela também registrou isso em horários variados, repare, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 15 horas, e marcou o nível da água que estava colocado nessa cisterna. Então, meio metro, 1,1 e aí vai. Ele perguntou qual foi a vazão em metro cúbico por hora do curso d'água que abasteceu a cisterna. Bom, para nós fazermos isso, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso calcular o volume de água que está lá dentro, exatamente nesse horário e com esse nível. Não precisa calcular todos. Eu fiz para poder mostrar que qualquer um que você pegar funciona. Então, repare. Do primeiro, a área da base ele me deu que é 3 metros quadrados, vezes a altura da primeira, que era meio metro de altura, ao multiplicar a área da base vezes a altura, eu tenho 1,5 metros cúbicos. Se você fizer isso com todos os outros, você tem todo o valor do volume de cada um. Agora, para fazer a vazão, eu preciso pegar o volume em metro cúbico e dividir pela quantidade do tempo. Então, se eu pegar, por exemplo, o segundo menos o primeiro, eu sei que a variação dele tem 1,8 metros cúbicos. E se eu pegar o tempo do segundo menos o tempo do primeiro, 8 menos 6 dá 2 horas. O que isso significa para nós? Que 1,8 metros cúbicos dividido por 2 horas, se você simplificar esses 2 por 2, eu tenho 0,9 metros cúbicos a cada 1 hora, que é a vazão que a questão nos pediu. Isso é condizente com a letra C. Gente, questão 147 agora. Num certo momento de um jogo digital, a tela apresenta a imagem representada na figura. O ponto Q1 representa a posição de um jogador que está com a bola. Os pontos Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 também indicam as posições de jogadores da mesma equipe e os pontos A e B indicam os 2 pés da trave mais próxima deles. Repare, então, está todos aqui, ó, Q1, Q2, Q3, cada um deles. No momento da partida retratado, o jogador Q1 tem a posse da bola, que será passada para um dos outros jogadores das posições QN, com N pertencente a 2 até 6, cujo ângulo AQNB tem a mesma medida do ângulo alfa, que é igual a Q1B. Ele está dizendo que esse jogador passará a bola para aquele que fará o mesmo ângulo alfa representado pelo Q1. Qual o jogador que receberá a bola? Gente, para resolvermos essa questão, nós vamos lembrar de um ângulo inscrito. Toda vez que eu tenho uma circunferência em que o seu ângulo inscrito, e nesse caso aqui, que eu chamei de Q1, que é o jogador 1, o ângulo é alfa, o arco voltado para ele vai ser o dobro, 2 alfa. Mas repare, gente, que se eu tiver qualquer outro ângulo inscrito na mesma circunferência que está voltada para o mesmo arco AB, o ângulo também é alfa. Então, nós podemos fazer aqui exatamente quantos nós quisermos, porque o ângulo será o mesmo. Basta apenas ele ter o mesmo arco igual para todos. Pensando nisso, o jogador que está na mesma circunferência que o Q1 é o jogador Q3. Então, na hora que ele passa a bola para o Q3, ele vai estar voltado para o mesmo arco e, consequentemente, terá o mesmo ângulo alfa. Por isso, letra B. Resolução, galerinha. O triângulo da figura é denominado triângulo mágico. Nos círculos, escrevem-se os números de 1 a 6, sem repetição, com um número em cada um desses círculos. O objetivo é o seguinte:
é distribuir os números de forma que a soma deles, de cada um dos lados dos triângulos, sejam iguais. Considere que os números colocados nos vértices dos triângulos estejam em uma progressão aritmética de razão 2. Então, nós temos os números de 1 a 6, se eles têm que respeitar uma progressão aritmética, nos vértices nós precisamos fazer o seguinte. Basta você analisar, né, a distribuição de acordo com a progressão aritmética, onde eu posso colocar os números ímpares, 1, 3 e 5, numa primeira possibilidade, e os números pares, 2, 4 e 6, uma outra possibilidade dessa distribuição. Assim, eu tenho que agora colocar entre os ímpares os outros números pares, 2, 4 e 6, na primeira possibilidade. Então, entre o 1 e o 3, que são aqui ó, os menores números, eu posso colocar o número 6. Entre 1 e 5, eu posso colocar o número 4. E entre o 3 e o 5, eu posso colocar o número 2. Perceba aqui que a soma nessa linha está dando 10, nessa linha está dando 10, e esse lado aqui tem uma soma igual a 10 também. Bom, na outra possibilidade, eu agora tenho que colocar entre esses pares os números ímpares. Então, eu posso colocar o 5 exatamente aqui entre o 2 e o 4, o 3 entre o 2 e o 6 e esse 1 entre o 4 e o 6. Perceba que a soma de todos os lados agora vai dar exatamente 11. 4 mais 5 mais 2, 6 mais 3 mais 2 e o 4 mais 6 e mais 1. Aqui os lados têm soma igual a 10 e aqui os lados têm soma igual a 11. Então a nossa resposta vai ficar letra E. Há somente duas soluções possívees, em que a soma de cada um dos lados desses triângulos são iguais a 10 e a outra onde a soma é igual a 11. Belezinha? Letra E. Lá então, galera, olha só, a questão tem um textinho um pouco grande, mas vamos embora. No alojamento de uma universidade, há alguns quartos com padrão superior aos demais. Um desses quartos ficou disponível e muitos estudantes se candidataram para morar nesse quarto. Para escolher quem ficará com o quarto, o sorteio será realizado. Para esse sorteio, cartões individuais com os nomes de todos os estudantes inscritos serão depositados em uma urna, sendo que, para cada estudante de primeiro ano, será depositado apenas um cartão com o seu nome. Para os estudantes do segundo ano, 2 cartões com seu nome, e os estudantes do terceiro ano terão 3 cartões com seu nome. Foram inscritos 200 estudantes do primeiro ano, 150 do segundo ano, 100 do terceiro ano. Todos os cartões têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Qual é a probabilidade de o vencedor do sorteio ser um estudante do terceiro ano? Então aqui nós temos a seguinte resolução. Contando esses cartões, 200 do primeiro ano vezes 1, 150 do segundo ano vezes 2 e 100 do terceiro ano vezes 3. Um total, gente, de 200 mais 300 mais 300, 800 cartões. Sabemos que a probabilidade se dá pela razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Os casos favoráveis são aqueles que eu quero, né, que sejam sorteados, os 300 alunos do terceiro ano. E os casos possíveis, 800. A razão, então, fica 300 dividido por 800. Simplificando, dividindo o numerador e denominador dessa fração por 100, nós temos 3/8, logo o gabarito vai ser a letra. Atenção, galerinha, questão 150, eu fiz um esboço aqui pra gente, porque ela fala de um cilindro circular reto, onde os moradores 75, eles gastam por dia 200 litros de água. E aí, houve uma festa, vai ser necessário, durante 10 dias, fazer um racionamento de água, e aí a pergunta é, de acordo com o volume de água que tem nesse reservatório, quanto esses moradores vão economizar? Vai passar de 200 para quanto? Nós vamos calcular isso agora. Para isso, precisamos calcular o volume do cilindro. Calcular o volume do cilindro com raio da base igual a 5, que é essa altura dessa coluna de água, no caso, né, de 1,5, πr ao quadrado vezes a altura, área da base vezes a altura, vai dar 3 vezes 5 ao quadrado, que é o raio ao quadrado, vezes 1,5, chegando em 112,5 metros cúbicos. Para passar de metros cúbicos para litros, basta multiplicar por 1000, e agora eu sei quantos litros de água tem nesse reservatório, 112.500 litros. Ao dividir por 75 moradores, para esses próximos 10 dias, eles terão 1.500 litros para cada morador. Dividindo por 10, que são os próximos 10 dias, cada morador vai poder gastar somente 150 litros. Então, galera, de 200 para 150, teve uma economia de quanto?
50 litros, beleza? Nosso gabarito letra A. Galerinha, essa questão de número 151 fala que em janeiro do ano passado a direção de uma fábrica faz uma creche para os filhos dos funcionários. E são 10 salas, cada sala com a capacidade de 10 crianças e as vagas são sorteadas para os funcionários. E aí, olha o que a questão fala. No ano passado, a lista de espera tinha 400 nomes e esse ano cresceu 10%. Gente, um esboço rápido aqui, ó. 10% de 400 é 40. Então, neste ano nós temos 400, mais 40, 440. A direção realizou uma pesquisa e ele mostrou para a gente que no próximo ano terá a mesma quantidade de nomes nessa lista. Então, o que eles decidiram fazer? Eles decidiram construir novas salas para essa creche e aí ele pede exatamente que mesma capacidade de crianças, de modo que o nome nessa lista, dessa espera, diminua e seja 25% menor do que deste ano. Gente, 25% menor, nós temos que calcular 25% de 440. 25% não é 25 sobre 100 dividido por 100? Esse 25 sobre 100 eu posso escrever também como 1/4. E aí, 1 vezes 440, 440 dividido por 4, 110, exatamente 110 crianças que eles querem colocar nas creches. Se as salas permanecem com 10 crianças para cada sala, eu pego 110 e divido isso por 10. 11 salas, no mínimo, que serão construídas. Então, nosso gabarito é a letra B. Olha só, meu povo, a questão 152, mostrando para a gente uma sequência que segue um padrão. Os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos Pitágoras por volta do século 5 a.C. As figuras, né, tem aí um total de 6 figuras, ilustram como obter 6 primeiros deles, mostrando os pentágonos sendo construídos, sendo os demais obtidos seguindo o mesmo padrão geométrico. Você pode perceber, então, que a primeira figura, olha só, ela começa exatamente com 1 ponto. A segunda, que é o nosso segundo pentágono, com 5 pontos. A terceira com 12, a quarta com 22, a quinta com 35 e a sexta com 51. Galera, nós temos um padrão que está aumentando, olha para você ver, o primeiro aumento do número de pontos foi 4, o segundo aumento foi 7, o terceiro aumento foi 10, o quarto aumento foi 13, o quinto aumento 16. Você está vendo que os aumentos estão seguindo um padrão que é da seguinte forma. 4 pontinhos aumentando da primeira para a segunda figura e o segundo aumento é o aumento anterior mais 3. O terceiro aumento é 7 mais 3, o quarto aumento é 10 mais 3, o quinto aumento é 13 mais 3. Então, quem serão os próximos aumentos? Vai ter um aumento de 51 mais 19 pontos para 70. Depois que chega em 70 pontos, se esse é o aumento 19, o próximo é 22, é o anterior mais 3. E aí, 70 com um aumento de 22 pontos, o oitavo número pentagonal é qual? 92. Seguindo esse padrão de aumentos, onde vamos pegar o anterior e somar mais 3. Seguindo esse padrão, chegamos na letra E como resposta. Tranquilo? Vamos lá, meu povo. Olha só, a questão 153 mostra pra gente uma roda gigante. No exato momento, no instante em que a cadeira se encontra de uma pessoa aí na posição no ponto P. Olha, o ponto mais alto dessa roda gigante. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Essa roda gigante vai girar, né, no sentido horário, igual está a setinha mostrando pra gente. Ela vai girar no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P em relação ao solo vai se alterando. Qual dos gráficos, é isso que a questão pergunta pra gente, o gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante. Então começa pelo ponto mais alto. Já verificamos aqui que de todas as opções, todas elas, letra A, B, C, D e E, começam no eixo Y em um determinado ponto, mas aí qual vai ser o movimento, qual vai ser a oscilação? Vamos lembrar que tipos de questões assim já caíram no Enem, galera, e pensando nas funções trigonométricas. Desenhei para vocês aqui o círculo trigonométrico e como funciona o movimento, onde você vai aumentando esse ângulo aqui, né? Vai fazendo a variação desse ângulo aqui e o comportamento dessa função periódica que vai se oscilando. Então, olha só, eu começo no ponto mais alto, eu chego até
um vale, que é o ponto mínimo, depois eu retorno para esse ponto mais alto novamente, a partir que essa roda gigante ela vai girando e essa cadeira dessa pessoa P vai passando por esse ponto P, depois ela chega num ponto mais baixo, volta para o ponto P, que é o ponto mais alto. Esses movimentos periódicos se dão por essas funções, o comportamento das funções trigonométricas que a gente já estudou. E aí, olha só, o gráfico que melhor representa essa situação dessa movimentação dessa cadeira é o gráfico da letra A, lembrando das nossas funções trigonométricas, nossas funções periódicas. Tranquilo? Vamos resolver aqui então a questão de número 154 do Enem, ok? Vamos lá. A questão trabalha a questão de porcentagem de média aí. Ele fala para que a gente faça uma avaliação em relação ao número de elementos que vão estar descritos no gráfico. Então, fazendo uma leitura rápida aqui, nós contamos 10 elementos, então são 10 alunos, e ele fala que a pausa coleta de dados, ele quer calcular a média de valores obtidos, referente à massa corporal e à altura, obtido respectivamente de 80 kg, veja, 80 seria essa linha vertical aqui, ó, e 1,65 m, que é essa linha horizontal aqui que vocês estão vendo. Então, quando eu penso em 80 kg, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 elementos que estão aqui abaixo da linha de 80, beleza? E com altura acima da média, acima de 1,65. Então, aqui acima de 1,65 eu tenho esses dois elementos. Então, nós temos 2 em 10, que é igual a 20%. Letra B. Moçada, vamos resolver a questão agora 155 do caderno amarelo, ok? Vamos lá. Caderno de 155 diz o seguinte, ele fala do pescador, que tem um custo fixo diário de R$ 900, com combustível e outras coisas mais R$ 5 por quilo de peixe que ele vende. E ele tem que ter um lucro mínimo de R$ 800. Além disso, ele faz um parâmetro, onde sozinho ele consegue pescar apenas 180 quilos, mas que com a ajuda do primeiro ajudante ele passa a pescar 300 quilos e depois para cada ajudante ele vai pescar 100 quilos a mais. Além disso, ele tem como forma de gratificação 4% do valor total da receita obtida com a venda do peixe. Então nós criamos aqui uma fórmula para estabelecer isso daí, ó. O lucro vai ser o peso do peixe vezes 5, que é o quilo, menos 4% do peso vezes 5, que é o valor de venda do peixe, menos N vezes 250, onde esse N é o número de ajudantes, menos 900, que é o custo fixo dele. Então, se a gente tomar o N igual a 1 e o peso igual a 300, ou seja, um ajudante ele passa a pesar 300 quilos, nós vamos ter essa condição dessa expressão, tá certo? Onde a gente vai ver que o lucro é R$ 290, não atingindo o lucro mínimo que ele pede, que é R$ 800 na questão. Fazendo o N igual a 4, nós vamos ter o peso sendo ele mais um 300 e mais 100 para cada ajudante, sendo um total de peso de 600 kg. O lucro vai ser 600 vezes 5 menos 4% de 600 vezes 5, menos 4 vezes 250, já que serão 4 ajudantes, menos 900, que é o custo fixo. Então ele vai estar 3.000 menos 120, menos 1.000, menos 900, totalizando o lucro de R$ 980. Ou seja, N igual a 4 é o número mínimo de ajudantes para que ele consiga atingir isso. N menor que isso vai ficar inferior ao lucro mínimo, como eu demonstrei no exemplo 1, e acima disso passa do 900, tendo aí uma sobra de ajudante. Quando ele pediu um número mínimo, letra D, 4 ajudantes. Vamos resolver agora a questão de número 156, do caderno amarelo. A questão 156 traz aqui uma relação exponencial, onde ele fala de uma criação de lavoura de larvas, para larvas, de controle de lavoura, onde essa quantidade inicial vai ser de 100 larvas e ela fica 10 vezes maior a cada 3 dias. Então eu coloquei aqui uma relação exponencial, N é o número final de larvas, N0 é o número inicial, 10 elevado a T sobre 3, onde T é o número de dias. Entretanto, dentro da estrutura, ele fala que ele vai ter um larvicida, que ele tem 5 litros desse larvicida chamado produto X, e que esse produto X controla 200 mil larvas para cada litro. Então, 5 vezes 200 mil, nós teremos aí 1 milhão de larvas. Substituindo os valores de N igual a 1 milhão e N0 igual a 100, e resolvendo a questão aí algébrica da função exponencial, nós teremos 1 milhão é igual a 100 vezes 10 elevado a 3, 100 multiplicando vai voltar aqui dividindo, teremos 1 milhão por 100,
nós teremos 10.000, e aí 10.000 é 10 a 4. Números de bases iguais, nós teremos expoentes iguais. Então, 4 é igual a t sobre 3, 3 vai voltar aqui multiplicando, temos o número de dias igual a 12. Letra D de dado. Vamos resolver agora a questão de número 157 do caderno amarelo. Pessoal, a questão de número 57 é uma questão de probabilidade, provavelmente uma das questões mais densas da prova, né? E ele fala aí a respeito de senhas que podem ser formadas a partir de situações distintas. É importante nós lembrarmos que a probabilidade de um evento é justamente o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis dentro do escopo do problema. Então eu começo trabalhando o número de casos possíveis. A senha de tipo 1, ela é formada por 4 elementos distintos, lembrando que o total de elementos disponíveis no problema são 68 elementos, já que as letras maiúsculas são diferentes das letras minúsculas. Então, como são 4 elementos de qualquer tipo, eu vou ter 68 possibilidades para o primeiro, 67 para o segundo, 66 para o terceiro e 65 para o quarto. Então, eu tenho aqui essa sequência de números, sendo o número de casos possíveis para a senha do tipo 1. Já a senha do tipo 2, ela é formada por 5 elementos, sendo os 3 primeiros letras e os 2 últimos sendo um número e um elemento especial. Letras eu tenho maiúsculas e minúsculas, estou dando um total de 52 letras. Então eu vou ter 52, 51, 50, já que são letras distintas, 10 dígitos diferentes para o número e 6 caracteres especiais para o caractere especial. Lembrando que 10 vezes 6 dá 60, então considerando os números sequenciais, vai dar 60 vezes 52, vezes 51, vezes 50. Percebemos nitidamente que o tipo 1, a quantidade, é maior que o tipo 2. Vamos para a senha, então, do tipo 3, que vai ser formada por 6 caracteres, sendo os 2 primeiros letras, os 2 do meio números e os 2 últimos caracteres especiais. 52 vezes 51 para as 2 letras, 10 vezes 9 para os 2 números e 6 vezes 5 para os caracteres especiais. É importante a gente lembrar que 6 vezes 10 dá 60 e 9 vezes 5 dá 45. Então, escrevendo o número de forma similar aos outros, eu vou ter 60 vezes 52 vezes 51 vezes 45. Repare que esses dois números são praticamente iguais, sendo diferente apenas pelo último dígito. Já que aqui é 45 e aqui é 50, o número de casos possíveis da senha tipo 3 é menor do que a tipo 2. Agora, como o número de casos favoráveis para todos eles é igual a 1, porque é a única senha correta, teremos que aqueles que têm o maior número de casos possíveis, com certeza terá a menor probabilidade de ser acertado no primeiro momento. Então, como o número de casos possíveis de 1 é maior que o número de casos possíveis de 2, que é maior que o número de casos possíveis de 3, portanto, a probabilidade de 1 é inversa, é menor do que a probabilidade de 2, que é menor que a probabilidade de 3. Isso me dá a letra A. Vai ser realizado um sorteio para admissão no primeiro ano, entre 55 candidatos, numerados de 01 a 55. Aí os números que têm que ser sorteados são os números 50 e o 02. De modo que primeiro é sorteado o número das unidades e depois o número das dezenas. Então aqui a gente tem, para a inscrição do número 50, nas unidades a gente tem 10 possibilidades, de 0 a 9. 10 possibilidades para as unidades. Então aqui vai ter que sair o algarismo 0. E agora, para sair o total de possibilidades para as dezenas vai ser 5, de 1 a 5. Lembrando que aqui não pode ser 0, porque não existe o candidato 00. Então aqui fica 5 possibilidades. Então a probabilidade seria de 1 para 10 vezes 1 para 5. Então isso fica 1/5 vezes 1/10, que vai dar 1 para 1 sobre 50. A probabilidade de sair o número 50. Agora já o número 202, o total de possibilidades para as unidades vai ser 10 também. Então, de 0 a 9, 10 possibilidades, e aqui tem que sair o algarismo 2. Agora, na outra, a gente vai ter 6 possibilidades, de 0 a 5. Então, aqui vai ter que sair o 0, né? Então, fica 1 em 6, né? Então, 6 vezes 10 vai ser 60 possibilidades. Então, a gente tem o quê? 1/6 vezes 1/10. Então, fica 1 sobre 60. Nessa questão 159, ela vem informando para a gente que a intensidade luminosa ela diminui à medida que você aumenta a profundidade em um rio. A intensidade luminosa em 0 metro é L0. Após 1 metro de profundidade, fica 2/3 de L0. Após 2 metros, 4/9 de L0.
Então, à medida que você vai aumentando 1 metro, esse L0, a intensidade luminosa, ela vai sendo multiplicada por 2/3. Podemos notar, então, o Enem aí cobrando PG. A gente pode fazer 1 por 1, igual está aqui, multiplicando, como a razão é 2/3, você pega cada 1 metro e multiplica por 2/3, até você chegar nos 6 metros, numa profundidade de 6 metros, e após multiplicar cada termo aqui por 2/3, você vai encontrar 64 sobre 729, vezes L0. Ou podemos usar o termo geral de uma PG. A n é igual ao A1, primeiro termo, vezes Q elevado a n menos 1. Então eu quero descobrir o A7, lembrando que eu coloquei como A1 no 0 metro, após 1 metro, A2, até o A7, que vai corresponder a 6 metros de profundidade. Então fica, o A7 vai ser o L0 vezes 2/3 elevado a 7 menos 1. Encontramos então que o A7 vai ser L0 vezes 2 elevado a 6 sobre 3 elevado a 6. Então A7 vai ser L0 vezes 64 sobre 729. Letra. Então, pessoal, nessa questão 160, ele fala aqui de um valor do montante diário arrecadado em milhar de real, que pode ser calculado pela expressão V de x é igual a x ao quadrado sobre 4 menos 10x mais 105, né, o valor do montante de uma empresa. Aí, ele quer analisar o desempenho mensal, verificando o menor montante diário, V0, arrecadado ao longo do mês, né, de 1 a 30. Então, analisando essa função do segundo grau, ele está querendo encontrar o y no vértice. A gente vai ter, então, esse gráfico aqui, ó. O valor do montante em função do x, que é a quantidade de dias do mês. Então, calculando o y no vértice, coloquei aqui a função, os coeficientes a, b e c, calculando o delta, b ao quadrado menos 4ac, delta vai ser menos 5, o y do vértice é menos delta sobre 4a, então como o delta é menos 5, vai ficar menos com menos, mais 4 vezes 1 quarto, então aqui o 4 cancela com 4, então vai ficar menos com menos mais, 5 sobre 1. Então o y do vértice vai ser 5. Então, colocando no gráfico, o valor do montante vai ser de 5 milhares, né? Após aqui o x do vértice seria 20, mas como ele está criando y do vértice, 5, o intervalo compreendido vai ser entre 4 e 10, né? Ruim o desempenho da empresa. Então, nesse caso, letra D. Bora lá, pessoal. Nessa questão 161, ele fala que ao inserir bebida alcoólica, após 1 hora da ingestão, a gente tem uma concentração de 90% de álcool. Então, a quantidade de bebida inserida é Q, então a concentração seria 90% de Q. No cálculo, lembrando que porcentagem, né, 90%, pode ser escrito como 90 sobre 100 ou simplesmente 0,9. Então, após 1 hora, a concentração vai ser de 0,9 vezes a quantidade de Q. Essa será a concentração. Letra A. Então, gente, a questão de número 162, ela fala o seguinte, apresentou um gráfico para a gente, mostrando aqui no nosso eixo X a criptomoeda A e no nosso eixo Y a criptomoeda B. O que a questão quer? Quer saber em quais são os instantes em que a criptomoeda A é mais valorizada do que a B. Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar ponto por ponto. Então, a gente vai pegar um ponto, pega o primeiro ponto aqui e analisa. Em relação à criptomoeda A, a gente desce até o eixo X. Então, aqui, por exemplo, é 0, alguma coisa. Em relação à criptomoeda B, a gente vai até o eixo Y. Eu quero quando o A for maior do que o B. Então, nesse caso aqui, o A é menor do que o B. Então, não. E a gente vai fazer isso para cada uma dessas. Olha essa daqui. Essa daqui, o A é 1. Esse daqui, o B é 5. Então, também não. Esse daqui, o A é 2 e o B é 2. É igual, mas eu quero que seja igual? Quero que seja estritamente maior, mais valorizado. Essa daqui, 2, alguma coisa para o A e para o B, 4. Também não. Essa daqui, ó, aqui nós temos a criptomoeda A com 3 e a criptomoeda B com 0 e alguma coisa. Então, essa aqui sim, o A está maior do que o B. Essa daqui, mesma coisa, 3, alguma coisa e o B 2. Então, essa também está maior. No 11 horas,
4 para o A, só que no B também é 4. Lembrando que eu não quero igual, quero somente maior. No 13, 6 para o A e 1, alguma coisa para o B, então também está mais valorizada. E no 12 horas, 5, alguma coisa e 3 para o B, então o 12 também está mais valorizado. Então, em quantos instantes que a gente encontrou a criptomoeda A mais valorizada do que a B? 1, 2, 3, 4 instantes, logo a alternativa B de bola. Vamos agora para a questão 163, é uma questão que apareceu logaritmo. Então, olha só, ele deu a nossa equação envolvendo logaritmo, e aí ele está perguntando lá no final da questão qual é a medida preventiva. E aí, ao ler a questão, ele me fala sobre 5 medidas preventivas e me dá um intervalo de cada uma. Então, as medidas preventivas se baseiam de acordo com o valor de N. Então, o que a gente vai ter que resolver? Vamos ter que resolver essa equação aqui, encontrar o nosso valor de N e depois analisar qual intervalo que o nosso N vai estar para a gente achar qual que é a medida preventiva. Então, vamos lá. Aqui, nós já temos a equação que está lá no nosso enunciado. Nós temos que calcular log na base 10 de i elevado a 10 menos log na base 10 de i0 elevado a 10. E aí, ao longo do texto, ele me falou que o i0 é 10 elevado a menos 12. E aí, ele quer saber qual é o valor de n quando o meu i for 8 vezes 10 elevado a menos 8. Então, no lugar desse i e no lugar desse i0, nós vamos substituir os dois valores que a questão nos deu. E aí, antes da gente começar a substituir, vamos só relembrar de uma propriedade. Nós sabemos que quando eu tenho aqui, ó, um número elevado a um expoente, esse expoente pode passar multiplicando o nosso logaritmo. Então, a gente já vai fazer esse 10 que está como potência, passa multiplicando o log. Então, fica log, lembrando que quando a base é 10, a gente não precisa ficar escrevendo. Então, a gente só bota um log. A gente sabe que no final a base é 10. Então, ficaria 10 vezes log de i menos, aqui é a mesma coisa, o expoente passa multiplicando o nosso log. Então, fica 10 log de i0. Agora, no lugar desse i e desse i0, nós vamos substituir esses dois valores. Então, a gente fica com 10 vezes log do i, 8 vezes 10 a menos 8, menos 10 vezes o log do i0, que é 10 elevado a menos 12. Nós temos que lembrar de uma outra propriedade, que é a multiplicação aqui dentro no log. Quando a gente tem uma multiplicação, nós podemos separar em duas somas. Então, ficaria o log de 8 mais o log de 10 elevado a menos 8. Então, fica 10 multiplicando isso tudo, colocando em parênteses, porque a gente tem que lembrar que no final esse 10 vai multiplicar toda essa soma. E aí aqui, a mesma forma. Lembra que o expoente aqui pode passar multiplicando? Então, ficaria menos 10 vezes, coloco parênteses para a gente poder separar, menos 12 desce multiplicando. Menos 12 vezes log de 10. Agora, nós sabemos que o 8 aqui, nós podemos fatorar ele, porque na questão ele me deu uma informação. Ele falou que o log de 2 é 0,3. Então, eu posso transformar esse 8 aqui como 2 elevado a 3. E aí, depois eu posso passar esse 3 multiplicando novamente. Então, vai ficar log de 8 é log de 2 elevado a 3. Aqui, esse menos 8, da mesma forma, desce multiplicando. Então, fica menos 8 vezes o log de 10. Menos 10, só repetimos, menos 12. O log de 10, nós sabemos de cor. Quando eu tenho log de 10 na base 10, é 1. Esse é fácil. Então, no lugar de log de 10 na base 10, nós colocamos 1. Então, toda vez que aparecer log de 10, o resultado é 1. Então, fica 3 vezes log de 2, mais, aqui apareceu de novo o nosso log de 10. Log de 10 é quanto? 1. Então, aqui a gente resume a menos 8 vezes 1, e aqui, menos 10 vezes menos 12. Agora é só a gente substituir pelo que ele me deu. Log de 2 é quanto? 0,3. Então, fica 10 vezes 3 vezes 0,3, menos 8 vezes 1 dá menos 8,
Menos 10 vezes menos 12 dá mais 120. E aí, 3 vezes 0,3, 0,9. 0,9 menos 8, menos 7,1. E aí, no final, a gente multiplica 10 vezes menos 7,1, menos 71. Menos 71 mais 120, chegamos finalmente no nosso N, que é 49. Então aqui, gente, eu desmembrei passo a passo, bem devagarzinho, para vocês conseguirem acompanhar. Agora que ele me falou que o N é 49, a gente precisa voltar lá no texto e achar qual que é a medida. Ele falou o seguinte, na medida 1, o intervalo é igual a 48. Na medida 2, de 48 a 55. Como nós achamos que o N é 49, então a nossa medida preventiva é a de número 2, letra questão 164. Então, resumindo a questão para vocês, ele quer saber qual é a massa em gramas dessa escultura amarela aqui. Inicialmente, nós tínhamos um cone grandão, e aí depois ele retira esse cone menor, então fica só um tronco de cone, e no final ele perfura esse tronco com um cilindro e retira esse cilindro. Então no final a gente fica só com essa região amarelada em volta. O que nós temos que fazer aqui? O primeiro passo é nós calcularmos o volume do cone maior, depois nós vamos retirar o volume do cone menor e por fim nós vamos retirar o volume do cilindro. Depois a gente usa essa proporção aqui que ele deu pra gente, 0,6 gramas por centímetro cúbico. Então vamos lá, para a gente achar o volume da escultura, eu vou pegar o cone maior, vou subtrair do cone menor e vou subtrair o volume do cilindro. Vamos lembrar, o volume do cone nós calculamos fazendo a área da base vezes a altura dividido por 3. Como a base é uma circunferência, então a área fica πr ao quadrado, e aí vezes a altura dividido por 3. Ele pediu para considerar o π como 3. O nosso raio da base, lembra que ele deu o diâmetro. O diâmetro é 18, então o raio fica 9. 9 ao quadrado vezes a altura 36, isso tudo dividido por 3. Podemos simplificar os dois 3 e aí só sobra 9 ao quadrado, 81. 81 vezes 36, 2.916. Isso é o cone maior. Agora nós temos que subtrair o cone menor. Como que nós fazemos para calcular? Vamos prestar atenção aqui na figura. Nós temos um diâmetro de 6 centímetros. Então, o raio aqui seria 3 centímetros. Se a gente comparar, o que aconteceu do cone maior para o cone menor? Ele foi de 9 centímetros para 3 centímetros. Então, a gente está dividindo as medidas por 3. Os cones, eles são semelhantes, tá vendo? Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos pegar a altura do cone maior, que é 36, e como é que eu descubro a altura do cone menor? Só dividir por 3. Então, 36 dividido por 3, 12. Descobrindo a altura do cone menor, nós conseguimos calcular qual que é o seu volume. Então, fica 3, que é o nosso π, vezes o raio, 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Simplificamos os dois 3, 3 ao quadrado 9, 9 vezes 12, 108. O nosso cilindro, nós já temos novamente o raio, continua sendo 3. A altura é exatamente a altura que sobra aqui do nosso tronco. Se o cone maior tem altura 36, o cone menor tem 12, então sobram 24 centímetros para o tronco, que é exatamente a mesma altura do cilindro aqui dentro. Então, agora, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Como a base é uma circunferência, πr ao quadrado vezes a altura. O π é 3, o raio é 3, a altura é 24. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3 vezes 24, 648. Agora nós precisamos subtrair. Então, vou pegar o volume do cone maior, 2.916, menos o volume do cone menor, 108, menos o volume do cilindro, 648. Chegamos em 2.160, mas calma. 2.160 é o volume dessa escultura. Lembra o que ele quer? Ele quer saber qual é a massa. E aí, para isso, ele deu essa proporção. Eu tenho 0,6 gramas para cada 1 centímetro cúbico. Então, agora é só a gente multiplicar.
Se eu tenho 0,6 gramas para cada 1 centímetro cúbico, então em 2.160 eu vou ter só a gente fazer uma multiplicação. 1.296 gramas, logo alternativa B. Na questão 165, ele pede para calcularmos a média desses salários. E aí vamos lembrar, nós estamos mexendo com frequência. Então, eu tenho 75 funcionários que recebem 2.000. Então, é como se eu tivesse 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 75 vezes. A mesma coisa acontece para os 7.000. Eu tenho 7.000, 25 vezes. Então, nós vamos fazer uma média ponderada, relacionando, em vez de pesos, a frequência. Então, para calcular a média, nós vamos fazer média é igual a 75 vezes 2.000, porque o 2.000 aparece 75 vezes, mais 25 vezes 7.000, porque o 7.000 aparece 25 vezes, dividido pelo total, que é o nosso 75 mais 25 funcionários, 100 funcionários no total. Fazendo 75 vezes 2.000, é só a gente fazer 75 vezes 2, 150, repetir os 3 zeros, 150.000. Da mesma forma, 25 vezes 7.000, 175.000. 150.000 mais 175.000, 325.000. Isso tudo dividido por 100, podemos simplificar, sobrando 3.250. Logo, a média dos salários, 3.250, letra C. 166, né? Ela está falando assim, ó. Querendo atrair mais clientes, o gerente de uma loja anuncia uma promoção. Então, a promoção seria ele tirar bolas, beleza? Ele precisava tirar bolas pretas de 2 urnas, a urna A e a urna B. Sabe-se que na urna A há 20% de probabilidade de se escolher a bola preta e na urna B, 25% de se tirar a bola preta e assim ganhar o voucher que o cliente tem direito. Com o passar dos dias, o gerente percebeu que para a promoção ser viável aos negócios, era preciso alterar a probabilidade de acerto do cliente sem alterar a regra da promoção. E ele informa, né, que ele queria que fosse menor ou igual a 1% essa chance de acerto. E também sabendo que na urna B são 4 bolinhas pretas que existem. Então, qual que é o número mínimo de bolinhas brancas que o gerente deve adicionar à urna B? Então, olha só, fofucho. A urna A, bolas pretas 20% de sair. Na urna A, bolas brancas 80% de sair. Então, né, se tinha 20 de bolas pretas, 80% é brancas. Na urna B, 25% de bolas pretas e 75% de bolas brancas. No início, são 4 bolas pretas. Logo, você percebe que o 25 cabe 3 vezes no 75%. Então, 3 vezes 4 bolas são 12 bolas brancas. A probabilidade inicial era 20% de sair da urna A e 25% de sair da urna B, escrito em forma de fator. Então, 20% 0,2, 25% 0,25, isso gerando 5%. Só que a probabilidade desejada é menor ou igual a 1%, e 1% equivale ao fator 0,01. Então, a probabilidade da urna A vezes a probabilidade da urna B tem que ser igual a 0,01 no máximo. Logo, a probabilidade de A é 0,2 vezes a probabilidade de B tem que ser igual a 0,01. Fazendo esse cálculo, você vai chegar então a 5%, que é o que você deseja de ter agora com essas 4 bolas pretas da urna B. Bom, 5% equivale a 4 bolas pretas. A probabilidade de brancas da urna B seria de 95%, já que 5% é de pretas, então 95% é de branca. Observa que 5% cabe 19 vezes em 95%. Então, cada porcentagem aqui, a cada 5% equivale a 19 partes. Como 5% são 4 bolas pretas, você tem 19 vezes 4, 76 bolas brancas que precisam ter. Mas lembra, fofucho, lá no começo, a urna B já tinha 12 bolas. Assim, deve ser adicionado 76 menos 12, ou seja, 64 bolas brancas. Alternativa, resposta C, aqui, ó, de Cristo. 7. Estudantes trabalhando com robótica criam uma torneira inteligente, que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma. Ao se colocarem as mãos sobre a torneira, ela liberará água durante 3 segundos, para que a pessoa possa molhá-las. Em seguida, interrompe o fornecimento de água por 5 segundos, enquanto a pessoa ensaboa suas mãos. E finaliza o ciclo liberando água para o enxágue por mais 3 segundos. Considere o tempo T em segundos, contando a partir do instante que se inicia o ciclo.
A vazão de água nessa torneira é constante. Então, a quantidade de água que está saindo ali é constante, né? Um esboço de gráfico que descreve o volume de água acumulado em litros, liberado por essa torneira durante um ciclo de lavagem das mãos em função do tempo. Então, o que eu tenho que pensar é o seguinte: a água ela vai sair de uma maneira constante, então sempre vai ser uma reta crescente a partir do momento que sai a água. Então, nos 3 primeiros segundos, a água está saindo com uma vazão constante e durante 3 segundos ela chegou nesse ápice aqui. Esse é o volume máximo. Esse volume continua, que foi porque o comando exercício é o esboço do gráfico descreve o volume de água acumulada. Então, esse volume que foi acumulado até aqui. Nesse volume acumulado vai ficar 5 segundos sem dispersar a água, sem despejar a água, tá? E depois volta mais 3 segundos despejando a água. Então a alternativa está aqui, ó, é uma função composta, né? Alternativa B de Bilber, tá vendo? Uma função crescente, uma função constante, uma função crescente. Fofuxo, valeu. Então, as características culturais variam de povo para povo. A notícia de um povo que possuía formas de contar diferentes das nossas, como indicado no quadrinho a seguir. Aí está aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma sequência dos números naturais sem o zero, né? E as palavras que eles usam com relação ao 1, olha o 2 aqui, ó, ocoça, 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 e o sistema deles de contar. Observou a figura? Vamos para o comando da questão. Segundo o padrão de contagem indicado na figura, as representações dos numerais 5 e 7 nessa cultura devem ser, respectivamente. Perceba uma coisa, o numeral ímpar é urapum. O 1 é urapum. O par, o 2, é ocosa. Agora, quando eu tenho 3, eu tenho 2 mais 1, ocosa mais urapum. Quando eu tenho 4, eu tenho 2 mais 2, ocosa mais ocosa. Então é de se esperar que quando eu tiver o número 5, eu vou ter 4 mais 1. Então seria ocosa, ocosa e urapum. O 6 são 3 vezes 2, ocosa, ocosa, ocosa. Ele pediu o 7 também. Então seria o 6 mais 1, ocosa, ocosa, ocosa e uracum. Ficamos então com a seguinte resposta. Para o numeral 5, ocosa, ocosa, uracum. E para o numeral 7, ocosa, 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 uracum. Olhando as alternativas, a letra C, numeral 5, ocosa, ocosa, 2 mais 2, 4, urapum, 5. E o numeral 7, ocosa, 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 6 e urapum, 7. Alternativa C, caveira. 169. Um tipo de semente necessita de bastante água nos 2 primeiros meses após o plantio. Um produtor pretende estabelecer o melhor momento para o plantio desse tipo de semente, nos meses de outubro a março, após consultar a previsão do Índice Mensal de Precipitação de Chuva, IMPC, da região onde ocorrerá o plantio, para o período chuvoso de 2020 e 2021, ele obteve os seguintes dados. Então aqui tem uma sequência para o índice de precipitação de outubro de 2020 até março de 2021. Com base nessas previsões, ele precisa escolher 2 meses consecutivos em que a média mensal de precipitação seja a maior possível. No início de qual desses meses o produtor precisará plantar esse tipo de semente? Então, pessoal, a gente está procurando 2 meses consecutivos em que a precipitação seja a maior possível. Por exemplo, se for outubro, novembro, vai dar 250 milímetros mais 150 milímetros, dá 400 milímetros. Se for novembro, dezembro, vai dar 150 mais 200, 350 milímetros. Por enquanto, 400 está ganhando. Se for dezembro, janeiro, 200 mais 450 vai dar 650 milímetros. Está ganhando, então. Janeiro, fevereiro, seria 450 mais 100, 550. E fevereiro, março, 100 mais 200 dá 300 milímetros. Então, por essa simples observação, a gente vê que dezembro e janeiro, totalizando 650 milímetros, é a maior soma, então vai ser a maior média em 2 meses consecutivos. Deve-se plantar, então, em dezembro de 2020, alternativa C, por R$ 1.500. Ou, se for para pagamento parcelado, aumenta 20%. Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui, ó, à vista 1.500, parcelado com acréscimo de 20%. 20% de 1.500 dá R$ 300. Ou seja, parcelado ele passa para 1.800,
ou 3 vezes de R$600. Trazendo para a linha tempo-dinheiro, como é que a gente define? Para cima, o valor total do produto à vista, 1.500. Para baixo, cada uma das prestações no tempo em que ela será paga. À vista, 1 mês, 2 meses. O segredo da linha tempo-dinheiro é sempre colocar todos os valores na mesma data. E se a gente escolher então a data 2, o que vai acontecer? O 1.500 vai ter que ser reajustado 2 vezes. Vamos lembrar que é a taxa de juros, F é o fator de acréscimo. E o que é o fator de acréscimo? É 1 mais a taxa de correção. Então, o 1.500 será atualizado 2 vezes. Ou seja, 1.500 vezes f ao quadrado. Esse 600, que está no tempo 0, vai ser atualizado 2 vezes. Esse 600 vai ser atualizado 1 vez. E o 600, que está no tempo 2, ele permanece onde ele está, não tem atualização. A soma das prestações, desde que atualizadas para a mesma data, corresponde ao valor total, também na mesma data. Isso nos dá uma equação, que quando ajustada vira uma equação do segundo grau, colocando 300 em evidência para as contas ficarem mais fáceis. Lembrando que se um produto é igual a 0, cada fator vale 0. Como 300 não é 0, essa equação é igual a 0. Resolvendo uma equação do segundo grau, delta 28. Só que ele deu para a gente, na própria questão, o valor do delta, que é da raiz quadrada de 28, que é 5,29. Substituindo, a gente termina a continha e chegamos em 2 respostas. Observe que o valor negativo não faz sentido para a gente, afinal é uma correção, então ficamos com o valor positivo, que é 1,25. 2 casas decimais para virar porcentagem, 121,5. Quanto que passou de 100? 21,5, ou seja, a taxa de juros, 21,5%. Resposta letra D de dado. Pessoal, na questão 171, ele fala que para a gente poder concretar uma laje, a pessoa contratou uma construtora. E essa empresa ela vai ter um preço Y do concreto bombeado, que é composto por uma parte fixa, que é aquela que não depende do volume, e por uma parte variável, que é aquela que depende do volume que foi concretado. R$500 é o valor que ele falou fixo, e que o metro cúbico vale 250, ou seja, R$500 independente da quantidade, mais 250 para cada metro cúbico. Se a gente chamar então de X a quantidade de metros cúbicos que a gente tem, R$500 é o valor fixo, vou ter que pagar de qualquer jeito, mais R$250 para cada metro cúbico. Resposta letra D. O 172 diz que uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual os vigilantes em motocicletas fazem um monitoramento periódico das residências. A empresa conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipe de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira, sem ocorrências, um vigilante conduziu uma motocicleta a uma velocidade constante, isso é importante, durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base, ao longo do tempo da realização do trajeto, é descrita por esse gráfico. Então, no gráfico aqui, a gente vê nesse eixo a distância do vigilante até a base, em quilômetros, e aqui no eixo o tempo, né? Então, daqui a gente vê que ele aumenta a distância em relação à base, depois essa distância permanece constante, e depois ela diminui, mostrando que ele volta à base. A questão quer saber da gente a vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico. Então, gente, a única alternativa tem que ser a letra A, porque daqui, tomando como centro aqui o vértice aqui desse setor circular, a base, a gente tem o raio como deslocamento, e durante a curva aqui, ó, a distância até o centro vai permanecer a mesma, que é justamente o raio, né, a definição da circunferência. E depois, voltando, a única alternativa, então, correta seria a letra A. 3 diz que um supermercado conta com 5 caixas disponíveis para pagamento. Foram instaladas telas que apresentam tempo médio gasto por cada caixa para iniciar e finalizar o atendimento de cada cliente e o número de pessoas presentes na fila de cada caixa em tempo real. Um cliente, na hora de passar sua compra, sabendo que cada um dos 5 caixas iniciará um novo atendimento naquele momento, pretende gastar o menor tempo possível na espera da fila. Ele observa as telas que apresentavam as informações a seguir. Então tá lá, ó, caixa 1, atendimento de 12 minutos e tem 5 pessoas na fila. Caixa 2, 6, 9 pessoas na fila e por aí, né, em diante. Ele quer saber, para alcançar o objetivo, o cliente deve escolher qual caixa. Galera, como ele quer a fila que vai demorar menos tempo, né, no caso aqui o que eu preciso fazer é uma multiplicação do tempo de atendimento pela quantidade de pessoas na fila. Fazendo essa conta aqui, no primeiro caixa 12 vezes 5 dá 60, no segundo 6 vezes 9, 54, no terceiro 5 vezes 6, 30, no quarto 15 vezes 2, 30 e o menor seria no quinto, né, que é 9 vezes 3, que dá 27 minutos. Então,
No último caixa, é o caixa que vai demorar menos tempo e é ele que a gente precisa para alcançar o objetivo, que é a letra E. Então, essa é a questão 174, né? E ela está falando para mim a seguinte coisa. As figuras pintadas no quadro da sala de estar de uma residência representam as silhuetas de parte das torres de um castelo e, ao fundo, a de uma lua cheia. A lua foi pintada na forma de um círculo e o telhado da torre mais alta na forma de triângulo equilátero. Foi pintado sobrepondo parte da lua. O centro da lua coincide com um dos vértices do telhado da torre mais alta. Então, se a gente observar aqui, o centro da lua está aqui e a parte de trás da lua está atrás do telhado, ok? Então, a gente pode completar a parte da lua aqui, ó, atrás do telhado. E a questão está me pedindo a seguinte coisa. Nesse quadro, a parte da lua escondida atrás da torre mais alta do castelo pode ser representada por 1. Se vocês observarem bem, atrás da torre do castelo forma um setor circular. Então, a nossa resposta vai ser a letra B, setor circular. Questão 175. Nessa questão, pede para você calcular qual que é a área em cinza, que seria a área dessa calçada. Para poder fazer isso, eu reproduzi esse desenho nessa folha aqui de papel, e nessa folha eu desenhei aqui com as mesmas medidas que aparecem na questão. A gente já sabe que a área da piscina são 400 metros quadrados, e como ela é um quadrado, cada lado seria a raiz quadrada de 400, que é 20. Como o lado da piscina é 20 e a calçada ela tem largura 5 metros, esse tamanho aqui, que seria o comprimento do clube, seria 5 mais 20 mais 5. Seria um comprimento de 30 metros. A região do clube é um quadrado, incluindo a calçada e a piscina. E para calcular a área da calçada, a gente vai fazer a subtração de áreas. A gente vai calcular a área total do clube, que seria 30 vezes 30, que dão 900 metros quadrados, menos a área da piscina, que seria 20 vezes 20, que são 400 metros quadrados. Dessa forma, a área da calçada, que é a área em cinza, seria 900 menos 400, que são 500 metros quadrados. Aqui na questão, a alternativa que diz isso é a letra D, 500. Gente, questão 176 aqui do caderno amarelo é uma questão que envolve gráfico, tá? Então ela diz que uma pessoa caminhou por 30 minutos e utilizou um aplicativo instalado no celular para monitorar a variação da intensidade do sinal. Então tá aqui, eixo Y, intensidade do sinal de internet, eixo X, é o tempo em minutos, né? Daí o exercício quer saber o quê? Quantos minutos durante a caminhada o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal? Gente, sem receber sinal, aqui ó, quando a intensidade é 0. Então a gente tem do tempo de 10 até 12 minutos e 16 até 20 minutos. Então são 2 minutos, de 10 até 12, e 4 de 16 até 20. 2 mais 4, 6, resposta letra A. Bora aqui, questão número 177 da prova amarela. Vamos ler aqui o enunciado. Ela diz pra gente, o gráfico expõe alguns números da gripe A/H1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores de saúde. Galera, então uma questãozinha sobre gráfico de barras, mostra pra gente aqui cada categoria e o seu percentual de imunização. A exemplo, trabalhadores de saúde, 100% imunizado, é o exemplo que ele deu no enunciado. Agora, para o comando da questão, a questão pede para a gente, de acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da HN1 é a categoria de... Galera, mais expostos são aquele grupo que estiver menos imunizado, ou seja, é aquele grupo que está mais vulnerável. Para ter uma clareza melhor, basta trocar a palavra exposto para vulnerável. Então, o grupo que está mais vulnerável é o grupo que está menos vacinado. No nosso caso aqui, o nosso grupo dos adultos entre 20 e 29 anos. Esse é o nosso gabarito, direto lá para a letra D. Fechou? Turma, é isso. Muito obrigado. Então vamos lá. A figura representa uma escada de 3 degraus construída em concreto maciço, com suas medidas especificadas. Nessa escada, pisos e espelhos têm formato retangular. As paredes laterais têm formato de um polígono cujos lados adjacentes são perpendiculares. Pisos, espelhos e paredes laterais serão revestidos em cerâmica. A área a ser revestida em cerâmica em metro quadrado é... Então a gente precisa calcular a área lateral, 2 vezes, né, aqui na frente e aqui atrás, os 3 pisos e os 3 espelhos. Essa altura aqui, ó, vai ser de 0,6. 0,2, 0,2 mais 0,2. Aqui, cada pedacinho eu consigo dividir aqui, ó, em 3 retângulos. Então aqui eu vou ter 0,25, 0,25, 0,25.
Desenhei aqui para vocês, para ficar mais fácil. Então, a gente vai ter um retângulo 1 medindo, né, 0,6 por 0,25, um segundo 0,4 por 0,25 e um terceiro medindo 0,2 por 0,25. E aí, quando a gente fizer essa área, a gente precisa multiplicar por 2, né? Então, vai ficar 2 vezes 0,15 mais 0,10 mais 0,5. 2 vezes 0,3, 0,6. O piso, ele tem dimensão de 1 por 0,25. Como são 3 vezes 1 vezes 0,25, 0,75. Mesma coisa o espelho. Tem dimensão de 1 por 0,2, como são 3 vezes 1 vezes 0,2, 0,6. A área total, então, vai ser a soma de tudo isso aqui. 0,6 mais 0,75 mais 0,6. 1,9. Comprou o ingresso para o cinema, em cuja entrada está fixado um mapa com a representação bidimensional do posicionamento das poltronas, conforme a figura. Essa pessoa, após consultar o mapa, começou a subir uma das escadas e parou na posição indicada pela estrela. A estrela está aqui, então a gente já começa nesse ponto de partida. Direcionada para o norte, o que significa que ela estava de frente para o norte. Então a gente já consegue concluir que ela está no sentido para cima, conforme a rosa dos ventos indicada aqui na lateral. Ela conferiu seu bilhete e observou que, para encontrar sua poltrona, deveria partir do ponto onde estava, continuar subindo a escada na direção norte por mais 4 fileiras. Então, se a gente contar no sentido norte, 1 fileira, 2, 3, 4 fileiras. Então, a gente já sabe que a poltrona indicada por ela está nessa fileira. E depois, olhar à sua direita, a poltrona será a terceira. Então, se eu estou nessa fileira, primeira, segunda, terceira. Então, a gente já consegue concluir que essa é a poltrona procurada por ela. Essa poltrona se encontra na fileira I, coluna 6. Então, a nossa resposta, letra... Eu ver a questão do metrô. A questão do metrô é uma questão de sistema de equações que você tem que preocupar com um detalhe aqui. Existe uma diferença entre cartelas e bilhetes. Cada cartela, a cartela azul, tem 9 bilhetes e a cartela vermelha tem 9 bilhetes. Então ele fala que 2 cartelas azuis mais uma cartela vermelha dá 32,40. Como são 2 cartelas azuis, 18 bilhetes azuis, 9 bilhetes verdes que estão dando 32,40. Além disso, ele diz que o bilhete azul menos o vermelho é igual ao vermelho mais 5 centavos. Reorganizando, passando esse V para cá, fica A menos 2V é igual a 5 centavos. Beleza? Então nós temos aqui as nossas 2 equações, colocamos aqui, vou multiplicar por menos 18 para eu já cortar aqui as cartelas azuis. Então ficou mais 18 menos 18, multiplicando menos 2V, 36V, e 5 centavos vezes menos 18, menos 0,9. Simplifiquei, somei 45V, aqui 32,40 menos 0,9, 31,50. Passo o 45 para cá, dividindo, e lembre-se, no final do exercício ele pede, olha lá, quantas cartelas, o valor da cartela do ticket vermelho. Então eu peguei 31,50 dividido por 45, já multipliquei por 9 bilhetes na cartela. Simplifiquei 45 com 9, 5, 31,5 dividido por 5, R$ 6,30. Então toda a cartela vermelha dá R$ 6,30. A gente vai lá, letra B, é só correr para